Olá, internautas da BR News TV, bacana ter a sua presença aqui. E hoje, mais uma entrevista, recebendo um convidado especialíssimo, que é o professor Dr. Edilberto José Zotarelli Filho, que é professor, pesquisador, editor de jornais científicos internacionais, químico de graduação, mestre e doutor em biofísica nuclear pela Unesp. Edilberto, prazer recebê-lo aqui, viu? Obrigado, o prazer é meu. Bom, nós vamos conversar um pouquinho sobre publicações científicas. Muito se fala no Brasil, mas pouco se sabe realmente a utilidade para que serve, o que isso pode fazer a diferença na sua carreira, desde a graduação. Por isso que a gente convidou o professor Edilberto para saber exatamente isso. Professor, como é que funciona? Por exemplo, eu estou na graduação de qualquer área. Eu posso já cuidar das minhas publicações científicas? Com certeza. A publicação científica tem um alcance muito grande, né? E as pessoas, os alunos, estudantes, até mesmo professores, acreditam que isso é apenas uma virtude acadêmica. Porém, né, eu atendo diversas áreas, diversas profissões, principalmente na área médica e área odontológica, e eu tenho me deparado com situações muito importantes que uma publicação científica internacional pode ajudar o profissional lá fora. Tem feito a diferença. Tem feito muita diferença. Por exemplo, uma situação. Por exemplo, hoje a Sociedade Brasileira de Cardiologia, né, ela preconiza, é mandatório pela sociedade para a obtenção do título de especialista uma publicação internacional, né? Então isso hoje é mandatório pela sociedade, não basta apenas o profissional passar na prova, né, e cumprir todos os créditos e direitos e deveres. O profissional também precisa hoje ter uma publicação científica internacional para poder adquirir o título, né, de especialista na área. Uhum. Então isso mostra como que uma publicação científica ela impacta a profissão da pessoa, não apenas em nível acadêmico, mas também em nível profissional. Legal. É importante a gente falar sobre isso, por exemplo, a pós é importante, o mestrado, o doutorado, mas uma publicação científica, ela qualifica o profissional, né, Edilberto, na área do conhecimento que ele desenvolve, né? Isso, exatamente. Uma publicação científica hoje é um documento muito precioso porque externa que o profissional tem expertise na área. É um documento que comprova que o profissional ele tem capacidade, né, adquirida, né, para exercer aquilo que ele está fazendo, seja na área médica ou odontológica. Uhum. Por exemplo, como é que eu faço? Eu tenho uma ideia, é a partir de uma ideia que se começa uma publicação científica, tem todas as regras. E como é que funciona, por exemplo? Eu sou um profissional da área da comunicação e quero fazer uma publicação. Sim, como é que funciona? Como é que é o trâmite? Bom, isso daí advém de diversas fontes. Normalmente eu aconselho muito o profissional a desenvolver publicações na área que ele trabalha. Então a ideia tem que surgir a partir disso. Por quê? Porque ele tem que publicar na área que ele trabalha para adquirir, entre aspas, imunidade, né? Então essa imunidade que o profissional pode adquirir por meio da publicação é o que vai propiciar a ele uma maior visibilidade, proteção, né? E até mesmo o profissional que começa a desenvolver estudos clínicos, ele adquire conhecimento. Ele vai se tornando uma referência dentro da área dele. Justamente, vai se tornando uma referência e isso capacita o profissional a ter maior condições intelectuais, eu falo, né, até para poder dar uma resposta ao paciente dele. Uhum. Que a partir do momento que um profissional desenvolve um estudo clínico, ele começa a desenvolver maior conhecimento para ajudar o seu próprio paciente. Quantas vezes nós vamos numa clínica e nós indagamos o profissional da área da saúde e muitas vezes esse profissional ele titubeia, ele não consegue dar uma resposta adequada. Uhum. Por quê? Porque falta realmente esse desenvolvimento profissional por meio das publicações e estudos clínicos, né? E isso eu tenho me deparado
Constantemente. Constantemente, porque eu trabalho com esse pessoal e eles precisam de respostas. Eles precisam de respostas para poder ajudar a saúde pública. Uhum. Por exemplo, no Brasil tem muitos veículos, né? Eu tenho uma publicação, está pronta para ser publicada. Como é que funciona essa publicação? São veículos específicos no Brasil e no exterior? Como é que funciona? Bom, as publicações elas podem ser feitas em diversos jornais. Existem jornais ou revistas nacionais e internacionais, né? E isso aí varia também de acordo com cada especialidade, né? Então, existe inúmeros jornais que nós devemos rastrear para saber a idoneidade do jornal, né? Nós temos que publicar em jornais que são indexados, né? Principalmente que se forem jornais abertos dentro do PubMed, né? E para que o nosso trabalho tenha validade científica, validação científica e também visibilidade e transparência. Okay? Porque um trabalho que nós conseguimos publicar dentro do PubMed, qualquer pesquisador no mundo acessa e tem condições acesso, né? de ler o nosso trabalho na íntegra. Bacana, isso que eu ia dizer. Essa publicação, ela vai para o mundo. Para o mundo. Todos os países têm acesso, nos profissionais desse segmento, a essas publicações. Sim, se forem internacionais... Eles podem usar como referência. Isso, como referência para os seus próprios trabalhos e para desenvolver seu próprio projeto de pesquisa. Então, como que os profissionais devem fazer? Eles devem elaborar uma ideia, né, com base naquilo que ele trabalha, para ajudar ele na sua vida profissional, desenvolver um projeto de pesquisa clínico e que tem maior confiabilidade. Né? Hoje em dia, estudos de revisão são trabalhos importantes? São. Porém, nada substitui um estudo clínico, um estudo original de pesquisa. Isso tem muito mais impacto e credibilidade científica. Né? Então, esse profissional precisa desenvolver esse projeto de pesquisa clínico e com base nos resultados, escrever o artigo científico e tentar publicar na melhor revista possível. Quanto tempo leva isso em média? Do tempo que eu tenho ideia para estar pronto para a publicação? Olha, normalmente o tempo de construção do projeto de pesquisa, esse projeto de pesquisa clínico, a ideia é passar no comitê de ética em pesquisa. Após a aprovação do comitê de ética, começa a execução do trabalho. E havendo fontes de financiamento, precisa ter a liberação da verba. Não havendo fontes, aí por financiamento próprio. Tem estudos clínicos que demoram 6 meses, 1 ano. Então, depende do modelo de estudo clínico, pode levar o processo todo, desde a montagem do projeto até a publicação. Isso pode gastar normalmente uma média de 1 ano e meio a 2 anos. Dependendo do estudo. Tem estudo que gasta mais, outro gasta menos, tá? Mas normalmente uma média de 1 ano e meio a 2 anos. Tem custo para fazer uma publicação dessa? Sim, o custo é devido à taxa de publicação. Se for internacional, paga em dólar ou em euro. Os jornais cobram essa taxa para o processo de edição do artigo científico, né? Só que é uma taxa que normalmente tem a união de mais profissionais que se unem para pagar a taxa. No Brasil também cobra-se essa taxa? Alguns jornais do Brasil, a maioria dos jornais do Brasil não cobra taxa. Não cobra? Não cobra taxa para publicar. Normalmente são jornais internacionais. Hoje a maioria dos jornais estão se transformando em open access. Então os jornais open access, eles cobram taxa. Porque os artigos científicos após a publicação, eles ficam online. E qualquer pessoa no mundo pode ter acesso a fazer o download completo do trabalho. Então, a manutenção disso, do artigo no site, online, no PubMed, em outras bases de dados, isso tem uma taxa. O direito autoral, nesse caso, como é que funciona? Com relação a essas publicações científicas, qualquer pessoa pode utilizar em qualquer lugar do mundo? O autor dessa publicação, ele tem um recebimento por isso ou não? Ela se torna uma obra pública desse autor? O autor transfere ao jornal que ele publicou os direitos autorais. Okay. Então, assim, só que isso é balanceado. Então, uma terceira pessoa para poder usar o seu artigo publicado, ela tem que citar o seu trabalho. E não pode plagiar.
Se ele quer usar uma ideia do seu trabalho, ele não pode usar a sua ideia. São publicações únicas e inéditas. Inéditas, né? Então, uma terceira pessoa, o terceiro pesquisador, ele pode sim se basear no seu trabalho, se referenciar no seu trabalho para fazer o dele, sim, mas deve citar o seu trabalho no trabalho dele. Legal. Um outro ponto é assim, eu tenho uma empresa com diversos profissionais, uma empresa de educação ou uma empresa de, sei lá, produção de estentes, enfim. Eu posso montar o meu próprio veículo para publicações, é um veículo de informações a respeito do meu segmento e eu posso utilizar esse veículo para fazer as minhas publicações? Com certeza. Ainda mais publicação científica, em nível científico, porque isso traz muita credibilidade. Normalmente as empresas fazem divulgações, publicações, mas são publicações que não passaram por uma avaliação, por um crivo de revisão, de processo de revisão. Quando nós mandamos um trabalho científico para um jornal, o editor desse jornal escolhe de forma aleatória pelo menos 3 revisores espalhados no mundo para poder revisar o seu trabalho. E com base na revisão desses revisores, nos comentários desses revisores, o editor vai bater o martelo. Ele vai entender, como um juiz, se deve ou não aceitar o artigo. Então, esse processo de revisão internacional é o que confere credibilidade a um trabalho de uma empresa. Então, eu convido sim, eu encorajo as empresas a estarem publicando o que elas fabricam, o que elas querem comercializar. Um veículo próprio. Um veículo próprio de uma maneira científica. Que é isso que traz credibilidade ao produto. Um outro ponto importante que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar a entrevista é a justiça, o judiciário, ele também busca, vamos supor, um profissional da área da saúde cometeu um deslize num procedimento, foi processado, enfim, o juiz, por meio de peritos como você, ele mede a condição, a capacidade desse profissional que está sendo processado? A publicação científica serve como proteção para esse profissional? Com certeza. Como eu disse há pouco, uma publicação hoje científica internacional, ela protege o profissional. Que eu falei, entre aspas, o profissional adquire anticorpos, imunidade, né, pela publicação. Então, hoje os juízes, né, eles perguntam se o profissional tem publicação na área. Não basta hoje só ter título de mestre e doutor ou ser especialista em alguma área. Você também precisa comprovar trânsito na área, expertise, know-how. E o que confere isso? São as publicações científicas. Então, as publicações científicas, elas capacitam o profissional, mas também protege o profissional. Que bacana. Olha, é importante a gente abordar esse tema, porque desde a graduação o aluno precisa ter essa consciência e eu acho que é muito pouco comentado, falado, debatido, discutido isso no Brasil. Justo. E é fundamental, né, Edilberto? Justo, é fundamental. Esse assunto de publicação precisa ser trabalhado. Eu encorajo desde o primeiro ano de graduação, né, dos discentes, porque isso é uma matéria extremamente importante, não podemos negligenciar isso. Eu vejo cursos por aí de graduação que começa a pensar em publicação para o aluno no 5º ano, no 4º ano, no último ano do curso. Isso aí precisa começar a ser trabalhado bem antes, né, para que o aluno, ao longo da graduação, ele consiga elaborar um artigo. E pode sim, basta querer. Tem muitos aí dão desculpas, falando que o aluno não consegue porque é difícil, mas se começar a trabalhar, se implantar essa disciplina, ou uma disciplina extra curricular para o aluno, pode sim trabalhar isso daí e capacitar os alunos. Olha que importante, é fundamental. E outra coisa, para concurso público também faz diferença, né? Na pontuação. Sim, é diferencial. Isso daí, quando nós vamos apresentar, você passou nas primeiras provas, isso aí é diferencial para conseguir a vaga sim, de um concurso. Olha que bacana, tá vendo? Então, é importante que os profissionais de todas as áreas tenham essa consciência. O Edilberto é um profissional capacitado para orientá-lo nessa produção dessa publicação científica. Ele faz um trabalho maravilhoso na Unipós.
que é pós-graduação em odontologia aqui de São José do Rio Preto, é o Edilberto que cuida dessa parte da Unipós do Dr. Elias Cassis nas publicações científicas. Quer dizer, a Unipós já tem essa preocupação com os alunos que fazem pós, mestrado, enfim, isso é muito importante. Por isso que eu fiz questão de trazê-lo aqui, para a gente abordar esse tema, esclarecer você, e aí está o contato do Dr. Edilberto. Você pode, se você tem alguma dúvida, está desenvolvendo um projeto, precisa de orientação, entre em contato, porque eu acho que vai ser muito bem orientado e a sua publicação vai ter aí vai respeitar todas as exigências que se tem para se fazer isso, né? Isso. Eu quero lembrar também que não é uma atividade fácil, não é algo simples de se fazer, envolve um compêndio... Tem regras, não é? De processos, né? Tem muitas regras, é demorado, precisa ter paciência, precisa estudar muito, não é tarefa fácil, porque hoje um artigo científico de nível clínico, de estudo clínico randomizado ou prospectivo longitudinal, requer uma boa análise estatística. Então você tem que dominar, você tem que saber fazer análise estatística, você tem que saber escrever de acordo com as regras internacionais de escrita científica, tem que saber a língua inglesa, tem que saber traduzir isso para o inglês, tem que saber todo o processo de submissão e publicação, também tem que ter um pé lá fora, porque existe uma política internacional dos editores, né, que eles também podem endurecer com alguns países ou algumas profissionais. E isso facilita muito, porque o Edilberto já é editor de publicações científicas internacionais. Então, isso facilita muito para o seu trabalho conseguir obter essa publicação no exterior e faz toda a diferença. É um profissional extremamente capacitado, por isso que a BR, eu fiz esse convite pessoal para que ele viesse, explicasse em detalhes tudo isso para a gente, para todos vocês internautas, profissionais de todas as áreas que eu sei que até de outros estados e do exterior acompanham a BR News TV Entrevista, por isso é importante essa explicação e ainda no Brasil, doutor Edilberto, dá-se muito pouca importância à publicação científica, né? Sim, infelizmente. Infelizmente, aqui no Brasil o investimento nisso é muito baixo, as pessoas têm pouco interesse, mas até porque não são estimuladas a fazer esse trabalho. E por falta de conhecimento, muitas vezes. E por falta de conhecimento de causa, né? E por não entender e não conhecer a importância disso para a vida acadêmica e vida profissional. Que a partir do momento que a pessoa descobre, o profissional descobre a importância disso para a sua vida, essa pessoa ela quer cada vez mais investir em trabalhos científicos. Importantíssimo, olha, eu acho que foi esclarecedor, né? Eu acho que abriu aí a mente de muitas pessoas, muitos profissionais. Qualquer dúvida, como eu disse, contato está aí no rodapé, liga, se informa, busca, desde a graduação de todas as áreas, porque é fundamental para fazer a diferença na tua carreira, na tua profissão, para que você seja um profissional diferenciado e esteja acima da média. Gilberto, muito obrigado pela presença, por aceitar o convite. Obrigado. A BR fica honrada com a tua presença aqui e de poder levar informação de qualidade para os nossos internautas. Obrigado a todos. Valeu. Gente, nos vemos no próximo BR News TV Entrevista. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos, coloca aí na sua timeline, porque é fundamental levar essa informação para um número cada vez maior de pessoas. Muito obrigado, a gente se vê. Valeu.